Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Belezinha? Então bora pro relato de hoje, que é este daqui. O apartamento 403, o tormento e a lama. Meu Deus, vamos ver o que tem aqui. Oi, Ana, encontrei o seu canal no YouTube por acaso e desde então não consigo me desconectar. Tenho alguns relatos sobre acontecimentos que vivi no meu antigo apartamento, onde vivi por 25 anos com a minha mãe. Tais acontecimentos... É um moço que nos conta, tá? Tais acontecimentos se iniciaram após eu abandonar a igreja que fiz parte por 4 anos. Já adianto que a minha tia, irmã da minha mãe, já costumava frequentar alguns centros. Eu não sei a diferença entre candomblé, umbanda, entre outros nomes que eu não quero me referir para não fazer confusão sobre o que cada um representa ou o que fazem, tá? Desde criança, já havia presenciado várias vezes a minha prima, a filha dessa tal tia, recebendo espíritos. Se não me engano, o que mais incorporava nela era o caboclinho. Assim eles chamavam essa entidade. Uma noite, tive que sair por volta da meia-noite para comprar balas de mel. Eu sou de Recife e aqui chamamos bala de confeito, pois essa era a condição para que aquela entidade deixasse a minha prima, é isso? E partisse do corpo dela. Ou, de acordo com ele, se ele não tivesse suas balas de mel, ele iria entortar ela toda e quebrá-la de dentro para fora. Gente, mas essa entidade é estranha, isso daí tá estranho. Gente, eu vou ter que ir lá parar a roliça um pouco, tá? Já volto. Pronto. Bom, desde criança, dentro desse apartamento, convivíamos com tais acontecimentos. Luzes se acendiam com o interruptor virado. Ah tá, acho que a luz acendia com o interruptor desligado, seria isso. Como se alguém estivesse realmente... Ou não, o interruptor girava mesmo, como se alguém estivesse realmente ligado ele. Eu lembro que numa noite, a minha prima e eu estávamos dormindo no mesmo quarto e tivemos que sair da cama por 3 ou 4 vezes para desligarmos o interruptor e as luzes, para poder voltar a dormir. Bom, as coisas pioraram quando eu desisti de ir à igreja aos meus 14 anos e mais adiante aos meus 16. E outros por volta dos 20 anos, quando morei sozinho, por um tempo no apartamento após minha mãe ter saído de casa para tentar a vida novamente com o ex-marido, que havia se separado há muitos anos atrás. Bom, vou chamar então o relato principal aqui daquele nome que eu te falei lá. O apartamento 403, o tormento e a lama, algo assim. Bom, aos 16 anos, quando deixei a igreja, eu já estava morando só com a minha mãe, mas sempre brigávamos. Ela tendo que trabalhar todos os dias, como sempre fez, pois era divorciada e sustentava a gente. Eu, um adolescente rebelde que cresceu sem pai. Minha mãe sempre foi um burro de carga da família, sabe? Sempre aquela que se preocupava com todos da família e que por muitas vezes tiravam proveito de sua bondade. Minha mãe e eu, nesse período, quando eu tinha 16 anos, nós nunca nos entendíamos. Era sempre brigando. Ela muito estressada, cansada, né, sozinha, e eu me sentindo nunca bom o suficiente para suas demandas e também me sentindo sozinho. Chegamos a passar dias sem nos falarmos depois de brigar. O clima no apartamento não ajudava. Eu não sei porquê, ou pelo menos eu não sabia naquela época. Eu lembro de uma vez, quando tinha 16 anos, ter chegado da escola por volta de umas 5:30 da tarde, deitei no sofá da sala para tirar um cochilo. Ainda dormindo, quase acordei com o som das pessoas do bairro fazendo aquele coro como assim? O que era comum quando a energia do bairro acabava. Sabe assim, quando acaba a energia. Pensei, a energia se foi
E aí aquele silêncio se instalou. Eu não dei bola, continuei deitado sem abrir os olhos, mas algo havia mudado. Por volta das 6 da tarde, um frio se instalou na sala e eu não entendi o porquê daquilo. Estávamos no verão. Os meus pés começaram a gelar a ponto de incomodar, me fazendo abrir os olhos na sala sombreada, pois o sol nesse momento estava se pondo na parte de trás do prédio. E ao abrir os olhos, eu vi e não acreditei. Esfreguei os olhos e olhei novamente. O sofá era atravessado no meio da sala e no canto esquerdo da parede, lá estava. Ainda não acreditando, sentei no sofá e continuei a olhar para aquela massa escura ajoelhada no canto da parede em posição de oração, na minha direção. Após coisa de uns 10 segundos, já acreditando no que via, aquela criança se levantou, andou em direção ao corredor do apartamento à minha esquerda e desapareceu. Eu costumava ir atrás de sons e vultos que eu via pelo canto dos olhos, mesmo no escuro, mas naquele dia, após focar o corredor escuro, sem energia para acender uma luz, eu quis ir atrás, mas algo me dizia que desta vez não. Então fui à porta, abri e bati na porta da vizinha. Quando ela abriu, eu pedi desculpas e perguntei se ela teria alguma vela para me emprestar, pois até a tentativa de ir até o armário da cozinha para pegar uma vela não parecia uma opção para mim. Também pedi à vizinha que a acendesse para mim, por favor. Ela me olhou e antes de se sentir incomodada, ela percebeu algo em minha face sem emoção, que fez com que ela entendesse que tinha um motivo maior para aquele pedido. Então ela sorriu um pouco sem graça e disse: "Claro, meu filho, sem problema." Eu agradeci e ao tentar entrar no apartamento novamente, meio que sem nenhum sentimento além do que estava fazendo, apenas o que tinha... sem nenhum sentimento além do que eu estava fazendo, apenas o que... Além do que estava a fazer, apenas o que tinha de ser feito... ele só estava fazendo o que tinha que ser feito, é isso. Ao passar os 2 pés para dentro da sala, ainda na porta, eu senti um gelo da cintura para baixo. Depois, minhas pernas começaram a tremer sem parar, até perderem as forças que me sustentava de pé. Quase caí e derrubei a vela quando estava segurando nas paredes para não desabar. Enquanto estava me segurando ali nas laterais da porta e tentando segurar a vela que já me queimava com a cera quente que escorria, a luz voltou e minhas forças junto com ela. Coisa de 1 ano depois desse ocorrido, eu comecei a trabalhar nas férias em um tipo de fábrica de pás para cozinha. Ficava em um desses loteamentos de casas à beira da estrada. E lá eu conheci um colega de trabalho e um dia, ao comentar com ele sobre os acontecimentos do apartamento, ele me disse que sua mãe era de um centro desses de magia e que se eu quisesse ele poderia pedir a ela para me receber em sua casa. Ela aceitou e no dia seguinte lá fomos nós. Assim que eu cheguei na porta de sua casa, ele chamou a mãe dele e quando ela me viu através das grades, ela me olhou com aquele olhar parado, que durou assim uns 3 longos segundos, deu um trago em seu cigarro e soltou aquela fumaça espessa através da grade. E ela quebrou aquela feição paralisada, me deu um sorriso que parecia de seja bem-vindo ou de aceitação. Ao entrar, ela me pediu que sentasse num sofá e ela sentou-se em outro, de frente para mim. Ela perguntou como que eu estava. Eu respondi, bem, obrigado, e também agradeci por me receber. Então ela me perguntou sobre os acontecimentos. E quando comecei a falar, ela pediu que o meu colega passasse um café preto pra gente. Parecia que ela me queria sozinho com ela enquanto eu falava. Falei 2 ocorridos no apartamento,
falei dos ocorridos no meu apartamento desde a minha infância, incluindo sobre a minha prima, os meus problemas com a minha mãe, os vultos, a paralisia do sono, que foi a primeira e única vez que aceitei a morte, achando que eu não passaria daquela vez, pois já estava apagando enquanto lágrimas caíam pelo meu rosto. Bom, sons da porta sendo arrombada às 3 da manhã, quando ainda estava fechada, seguido de calcanhares correndo pela sala através de todo o corredor até chegar no último quarto onde eu dormia, chamados pelo meu nome, quando algumas vezes por impulso eu ainda respondia, mas que na maioria das vezes eu me segurava para não responder sem antes checar se realmente havia alguém me chamando. Também tinha a presença dentro do banheiro, o qual eu não conseguia nem fechar a cortina do chuveiro para tomar banho, com medo de encontrar alguma coisa do outro lado ao abri-la quando estivesse terminando, né, ou quando tivesse terminado. Por vezes eu sentia também uma presença no quarto, e antes de dormir, por mais que me cobrisse com um lençol grosso, os meus pés continuavam gelados. Certas vezes, antes de acordar, eu sentia essa presença como que em sonho, em pé ao lado da cama, me olhando de cima a baixo. Essa presença me puxava pelo braço de uma vez só, como se tentasse me arrancar da cama em uma única tentativa. Houve vezes também que eu acordei gritando, tipo, me solta! Já com um medo que tinha se tornado raiva. Já tinha acordado com o tal braço dolorido para fora da cama, com o corpo já virado para dentro, é isso? Uma mão de mulher sendo passada de cima a baixo nas minhas costas ao entrar na cozinha. A cama de casal da minha mãe, onde eu dormia quando estava sozinho no apartamento, uma vez quando eu virei para a direita, deitado. É isso? Uma vez, quando eu virei para a direita, deitado, a cama afundou de um jeito que quase me inclinou para trás. Nunca mais deixo espaços em cama quando vou dormir. Isso aconteceu na cama de casal, quando ele estava dormindo lá na cama da mãe dele. E por fim, falei de quando era criança. E por fim falei da criança que eu vi. E eu espirrando. A mulher, enquanto eu falava sobre tudo isso, a mulher não piscava, prestando atenção em cada detalhe de tudo que eu estava falando. Apenas quase fechava os olhos quando dava os tragos em seu cigarro. Sim. Bom, e aí, no final do relato da criança, quando eu contei para ela que muitas vezes eu saía no escuro, em meio à noite, checando todas essas coisas e tal, ela repentinamente me retrucou. Ela retrucou me interrompendo. Não como repreensão, mas como um alerta seríssimo de cuidado. Ela disse assim: nunca mais saia no escuro atrás dessas coisas. Você poderia ter encontrado algo. E a lembrança disso lhe assombraria para o resto da sua vida. Acenda cada lâmpada, vela ou ponto de luz se o decidir fazê-lo. Ou seja, fica a dica, pessoal, não saia no escuro atrás das assombrações, tá? Se você quiser seguir uma assombração, vá acendendo as luzes, acenda a lanterna. Eu sempre soube disso dentro de mim. Eu não ando no escuro em casa. Porque assim, se não tem nada, a hora que tá tudo escuro, parece que eles vêm, tem alguma coisa. Acende a luz, não tem nada, apaga a luz, tá todo mundo lá. É mais ou menos isso, como naquele filme. É o que eu sinto. Mas assim, acho que é até meio intuitivo, né? A não ser uns corajosos aí que tá vendo que a assombração tá andando lá e vai no escuro ainda atrás da assombração, credo. Louco. Não, se eu quero ver se tem alguma coisa, não importa se é assombração ou não, eu vou acendendo a luz. Nem que seja pra ver se, sei lá, o gato derrubou alguma coisa. Acendo a luz porque vai que tem uma assombração, né? Se o gato, tudo bem, mas
Tem que acender a luz, minha gente. Acenda a luz pra qualquer coisa. Às vezes acorda assim de noite e fala, ai meu Deus, tá muito escuro, deixa eu acender a luz só pra garantir que não tem nenhum fantasma. Não tem. Então vamos dormir. Continuando. Então, ela começou a me explicar cada coisa. E eu prestei muita atenção em tudo que ela falava. Ela disse que sobre o acontecimento da criança na sala, o que aconteceu quando eu estava entrando no apartamento foi que eu sofri um choque espiritual, pois foi nesse momento que a criança passou por mim através do meu corpo. E realmente, Ana, comparando a altura da criança que eu vi de pé antes dela sumir em direção ao corredor, ela correspondia à parte do meu corpo que gelou e perdeu as forças, da cintura para baixo. A senhora continuou dizendo para que eu tentasse me aproximar mais da minha mãe, voltar a fazer as minhas orações. Falou que eu sou sensitivo e que eu tinha um dom. Nessa hora eu disse que eu não queria isso, e ela falou que essas coisas nós não escolhemos, apenas as aceitamos, mas cabe a nós ir a fundo ou deixar que isso se enfraqueça com o tempo, se afastando de tudo e qualquer coisa que o ative de volta. Ela me disse que irá interceder por mim e que para que eu não me preocupasse, pois desde o momento que ela me viu na sua porta, ela percebeu que eu tinha o corpo fechado e que uma força muito poderosa chegou comigo. Disse que essa força estava lá por todo momento que eu falava e também que essa força me acompanha e me guarda. Fiz o que ela me disse para fazer, me aproximei mais da minha mãe, retomei as minhas orações e aos poucos essas coisas foram diminuindo bastante, acontecendo em situações apenas assim de muita tristeza ou raiva quando sentia, né? Eu sempre soube que na família que morava naquele apartamento antes de nós, que a dona tinha o mesmo nome da minha mãe, né? Mas o que eu só descobri aos meus 21 anos de idade, Ana, é que o filho do casal que dormia no mesmo quarto que eu, em seus 20 e poucos anos, ele era usuário de drogas, teve uma overdose na rua e caiu em uma poça de lama. E aí ele morreu. E eu espero que gostem do meu relato e fico contente de ter um espaço como o seu para compartilharmos as nossas experiências. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, peraí. Eu só tô tentando entender o título do relato aqui. Tudo bem, ele contou as coisas que aconteceu com ele, o apartamento, né, que parecia assombrado, que ele morou, o tormento de tudo isso. A lama é que o rapaz que morou lá anterior a ele morreu numa poça de lama. Mas você acha que teria alguma ligação? Mas você viu o espírito de uma criança pequena, né, que estava lá. Então, qual seria a ligação? O que seria? Será que por você, então, ter essa sensibilidade, como ela disse, você é sensitivo, você atrai as coisas para você e ainda mais gerando um ambiente de discórdia, né, as brigas com a mãe, esses sentimentos baixos, digamos assim, e você sendo sensitivo, atrai muito mais coisas ali que não só, né, não algo específico, só alguma coisa que, por exemplo, o fantasma do rapaz que morou ali, mas outras coisas, uma criança, um não sei o que, outra coisa aqui, outra coisa ali, né, acaba atraindo essas coisas e muitas vezes não muito legais, não é? Todo mundo tem que tomar cuidado, mas eu acho que quem tem essa sensibilidade mais aflorada tem que tomar mais cuidado ainda com esses comportamentos, com as brigas, com um ambiente mais pesado, tem que evitar isso, né? Em que se for para atrair espírito, essas coisas, que sejam coisas boas, né? Mas é interessante, pessoal. E aí, vocês já passaram por alguma situação dessa? Vocês acham que o apartamento dele é assombrado ou é por conta da sensibilidade? Tem alguma coisa a ver por ele ter
deixado a igreja? Acredito que não por deixar a igreja, mas talvez por deixar de lado um pouco a espiritualidade. Deixar um pouco de lado a fé, essa ligação com o espiritual, as orações, isso daí. Se ele deixou isso de lado, não a igreja em si, mas essa ligação, isso pode ter ajudado a enfraquecer, né, uma certa barreira espiritual aí, e as coisas, como ele diz, as coisas piorarem, não é? Deixem suas opiniões e se for comentar, que seja com respeito, ok, pessoal? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.